Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 15 de maio de 2021, sexta semana do tempo pascal. Já estamos finalizando esse período muito importante, iniciado no mês passado, né? E rumo a Pentecostes. A partir do domingo que vem, que é amanhã, dia 16, entramos no período da Ascensão do Senhor, certo? E depois, dia 23, é Pentecostes. E aí finalizamos todo o período que começamos com a Quaresma, mais de 40 dias, né? Depois a Páscoa e finalizamos tudo em Pentecostes. Então, inclusive, primeira parte do Pitaco aqui, eu vi uma publicação do padre Gabriel Vilaverde, e ele colocou em seu post no Instagram, e não sei se ele tem Facebook, porque não acompanho por lá, só no Instagram, em que ele coloca, né, que a gente não pode ser um católico turista, um católico que cai de paraquedas, um católico inconsciente que vai para a missa por preceito, ou seja, eu sou obrigada, eu sou obrigado a ir. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo dentro do ano litúrgico. E o ano litúrgico, então, já estou trazendo, fazendo memória, pelo menos se eu não sou uma boa professora de história, que tô cheio de escrúpulos aqui para falar dos assuntos, né? Porque é difícil, a gente toma partido, né? Se eu começo a falar de conteúdo do Enem, não adianta falar que eu tenho uma profissão que. Não é isso, gente. Sabe? Tem que ver também as coisas. Toda a parte do conhecimento tem uma ideologia, tem uma tomada de partido, né? Então eu estou tentando manter uma coerência com o canal principal, que mesmo não monetizando, mesmo que isso não seja importante para mim, ele é importante no sentido de dar um testemunho, nem que seja um quarto de testemunho parco, assim, né? Tipo, pelo menos, não é ser fingida, mas pelo menos eu tenho que ter uma coerência aqui dentro do que eu tô falando, né? E indo assim, falando umas bobeiras. Mas de qualquer forma, o que ele disse? É isso que eu vou falar para vocês. Que vocês não podem ser. Então vamos colocar nesses termos. Nós não podemos ser católicos inconscientes, católicos. Desculpa falar nesses termos, eu acho muito feio, papa hóstia, porque a pessoa que nos chama de papa hóstia e a pessoa que recebe e acredita que é um papa hóstia, primeiro que não sabe o que é a hóstia. Você não estaria falando desse jeito, tá? E se falar, a gente tem que ter argumentos muito precisos de dizer. Você não fale mal do Senhor Jesus que está na hóstia, seu herege. Pode chamar de herege mesmo. E se o cara quer insistir que a gente é papa hóstia, que a gente está mentindo, você vai fazer uma pesquisa, então, para ver o que é a Santa Eucaristia. Por isso que a gente chama Santíssima Eucaristia, Santíssimo Sacramento do altar. Não é qualquer coisa, não é um pãozinho qualquer, sabe? Não é uma farinha qualquer. Ele já é transformado nas mãos do sacerdote durante o rito da liturgia ali do rito eucarístico em em corpo e sangue de Cristo. O pão ordinário mais o sangue ordinário que nós vemos, ele ocorre a transubstanciação, não é isso? E ele se torna corpo e sangue. Porque assim, existe uma diferença. Na hora que sai da fabriquinha lá das irmãzinhas, porque geralmente a hóstia é feita por alguma congregação de irmãs. Geralmente são as irmãs que são encarregadas disso, tá? Não é uma fábrica da padaria qualquer também. Ele é feito dentro de uma congregação. Mesmo saindo de uma livraria católica, ou da distribuidora, ou lá dos forninhos da congregação, das freiras, dos freis que fazem, ele ainda é só um pãozinho branco sem fermento. Como é que é? É farinha, clara e água, só. Tá? E aí, quando chega o padre, né, faz o rito eucarístico, ali ele se transforma em corpo e sangue de Cristo. E aí ele tem que ir no cofre da Santa, lá da Capela do Santíssimo, né, na capela lá, ficar guardado. É praticamente uma joia, mais do que todo o dinheiro do planeta Terra, porque como aconteceu em algumas cidades do interior do Brasil há uns anos atrás, que o povo lá foi lá roubar o cofre só porque é dourado e viram que só tinha, né? Quer dizer, viram só o que tinha ali, o que fizeram? Ainda, em vez de jogar
só o cofre fechado, porque pelo menos ficava preservado. Não, teve um cidadão aqui no Paraná, um grupo aí, que jogou na fossa séptica. O que aconteceu com a cidade? Entrou em interdição, gente. Passou um mês interditado, com o povo tudo rezando lá. Por quê? Fizeram sacrilégio. Olha onde é que jogaram o Senhor Jesus inteiro. Né? Então, isso é falta de senso, certo? Muita falta de senso. Então, defenda a honra do Senhor Jesus. E é isso que, em parte, né, por tabela, digamos assim, o padre Gabriel Vilaverde está contando lá no seu Instagram, dizendo: o calendário litúrgico ele tem uma conectividade entre as leituras. Tudo que nós passamos da Quaresma para Páscoa, para Pentecostes, é tudo algo interligado. A gente não pode estar vivendo de forma inconsciente. Certo? Então, eu acho que é muito louvável o que ele está falando, porque não adianta, a gente precisa de um catecismo permanente todo dia, seja em rede social, seja nas homilias. Então, ele falou, eu não posso dar uma homilia qualquer, eu não posso fazer uma missa qualquer, eu não posso colocar um canto qualquer. Tanto é que o padre tem que estar atento também com a pastoral da música lá, o Ministério de Música, para colocar as músicas certas. No período quaresmal tem que ser mais silencioso, no período da Páscoa já pode ser mais para louvação, porque Jesus ressuscitou, já estamos em Pentecostes, tem que saber também o que é Pentecostes, porque tudo é uma catequese. O calendário litúrgico mais importante, na verdade são dois momentos muito, muito importantes, é justamente o período quaresmal, o período pascal até Pentecostes. Porque é praticamente um catecismo super rápido, a partir da paixão do Senhor, que é dado maior ênfase para a gente fazer mais sacrifícios. Isso corrobora com as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Se sacrifiquem pelas almas, pela conversão e tudo, né? E depois vem as verdades de Cristo. Jesus, bom pastor, ele ressuscitou, aí são 3 semanas, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou em corpo mesmo, um corpo novo, cheio das feridas, não está sangrando mais, é um corpo, né, que faz coisas extraordinárias, o corpo de Cristo. O próprio Cristo e o corpo de Cristo fazem coisas extraordinárias, entra em lugares que está fechado, deixa todo mundo espantado, aí depois chega no domingo do Bom Pastor, depois Jesus é a videira, nós somos os ramos e precisamos ser podados, né? Esse é o mote. Depois, esse sexto domingo do tempo pascal, ele quer que sejamos mais do que, não somos servos, somos mais que isso, somos amigos, então somos partícipes dos planos de Deus. Olha só, então é exigido, se antes, na semana passada, foi pedido para a gente ser podado e permanecer em Cristo, aparentemente parece uma enxertia forçada, mas agora ele está falando, não, precisamos viver entranhadamente, de forma familiar, de forma mais íntima, de uma forma, e quando eu falo íntima, não é intimidade sexual, não, eu tô falando intimidade, quando você até faz uma piadinha, a pessoa não se, mesmo que se ofenda ainda, né, seu debochado, mas ainda assim a gente perdoa, sabe como? É aquela coisa, é a intimidade de sermos quem somos, mesmo falando umas bobeiras para Cristo, entendeu? Então é isso que ele está exigindo da gente. E nesse domingo agora, né, esse domingo do dia 16, nós na Ascensão do Senhor, o que acontece? Na Ascensão do Senhor não teremos mais Senhor Jesus aqui, porém, eles lá, né, os apóstolos, os discípulos, todas os familiares, tias e também Nossa Senhora, né, Santíssima Virgem, não vai mais ter Senhor Jesus perto. O que acontece? Ele vai fazer a sua ascensão. E no que faz sua ascensão, ele promete, não vos deixarei sozinhos, enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Dominador, o Espírito Santo, o Espírito Paráclito. Então, o Espírito Santo ele tem vários nomes, né, denominações, digamos assim, para ser a base forte da expansão da Boa Nova de Cristo na Terra. Porque sem o Espírito Santo nós não damos bom testemunho, seja em vida, seja em palavra, seja em tudo. Não adianta, né? Entendeu? E aí o outro domingo é Pentecostes, porque aí vamos, veja bem, a partir da semana que vem nós vamos estar sempre ouvindo falar do Espírito Santo.
É Jesus falando, vou estar enviando, vou estar enviando. Aí chega em Pentecostes. Se fosse em períodos mais de talvez 40, 50 anos para trás, ou 60 talvez, vocês vão colocar 60 anos para trás. 60, 70 anos para trás, teríamos as oitavas de Pentecostes. Então a semana que vem, a semana que vem ainda é a Ascensão do Senhor. No dia 23 em diante, se fosse em outro rito do calendário litúrgico, vivenciaríamos as oitavas de Pentecostes. E o que significaria as oitavas de Pentecostes? Muito, acredito eu, parecido com as oitavas da Páscoa. Ou seja, é uma repetição da Páscoa, então a repetição de Pentecostes. Então recebemos o Espírito Santo por mais 8 dias, se fosse ainda vigente. Mas um Papa cortou isso. Tem um Papa que cortou. Eu até prefiro não saber mais. Eu li, mas não sei se é o Papa Pio XII. Eu não lembro qual foi o Papa. Foi um desses papas mais modernos do século XX, tá? Mais recentes aí. Isso é um artigo do aletheia.pt, que quando ele fez o corte, no outro ano ele tinha esquecido. E ele estava, depois de Pentecostes, com as roupas vermelhas, porque era para celebrar as oitavas de Pentecostes. E falaram, mas Santo Padre, não temos mais as oitavas de Pentecostes. E aí ele ficou brabo. Mas quem fez isso? Mas foi o senhor que assinou esse decreto. Aí ele chorou. Essa história é real, não é fake news não, eu li. Muito triste isso. Porque o que acontece? Quando nós recebemos, quando a gente vem para domingo de Pentecostes para encerrar, digamos assim, esse período maravilhoso da Quaresma, Páscoa, deveria ter mesmo as oitavas de Pentecostes para estarmos vivenciando essa vinda, chamarmos o Espírito Santo para a Igreja Católica, então vivenciaríamos esse período de mais de 8 dias aí, só Pentecostes, efusão do Espírito, né, Santo na nossa vida, e clamando, e seria só roupa vermelha, porque os paramentos vermelhos são representativos do domingo de Pentecostes, né, e até porque depois do domingo de Pentecostes, nós vamos fechar tudo mesmo com a Santíssima Trindade, dia 30 de maio. Aí fecha tudo, aí encerra tudo. Depois disso é tempo comum. Aí voltamos para a vida normal da catequese, da vida pública de Jesus, entendeu? Período da cor verde, aí já começa normal mesmo de ter a cor vermelha, a cor branca, para celebrarmos alguma memória, alguma festa mais importante. Mas de qualquer forma, é o período, né, que já o grande momento, né, do ano é Quaresma, Páscoa, Pentecostes e depois Santíssima Trindade, entendeu? Então, é muito louvável que o Padre Gabriel Vilaverde colocou no seu Instagram. Para fechar a primeira etapa do áudio, vou agora cortar para um outro assunto. Eu tenho uma pasta de notícias, eu tenho algumas pastas abertas, então a Liturgia da Palavra, tem algumas lá que eu não coloco mais nada, tá? Mas as três principais é Liturgia da Palavra, Ser Católico e Notícias. Que também eu não estou colocando muita coisa, mas eu tive que colocar um assunto muito espinhoso, muito doloroso. Talvez você não esteja sabendo, talvez você não precise saber, mas infelizmente é aquilo que eu já falei do caso da Santa Teresa de Calcutá. Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu já contei a história, vou repetir de novo caso você tenha perdido. Madre Teresa, um dia ela estava no meio de uma tempestade lá acho que na Nova Delhi, né, capital da Índia, e ela tentando sair daquela tempestade, e de repente ela tropeçou e caiu. Ela tropeçou em algo. E quando ela olhou para trás para ver se era uma madeira ou era um bicho morto, alguma coisa, o que era? Era o corpo de um ser humano, com o zoião aberto. Aí o que ela fez? Ela fechou os olhinhos do cidadão lá, mesmo sendo pagão, ela rezou pela alma daquela, porque ela é católica, né? Então, para ela, todo mundo, mesmo não sendo batizado, mesmo sendo chamado de criatura de Deus, todo mundo tem uma alma, né? Então tem que ser levado para Jesus. Então ela rezou em cima do cadáver e ainda pensou, meu Deus, gente, num país onde a vaca é sagrada, o ser humano é tratado como isso aqui, um entulho. Naquela época, hein? Porque a Madre Teresa de Calcutá já morreu faz tempo, já foi canonizada, colocada em altares faz pouco tempo. O que está acontecendo?
A notícia do Deutsche Welle Brasil, que é o canal de notícias da Alemanha com sede, com o seu entreposto aqui. Não sei, o termo não é esse, mas enfim, você entendeu. Eu sigo eles aqui no YouTube e as notícias são assim pavorosas, né? A ênfase sempre é da Alemanha e Brasil e outros assuntos. E às vezes o Holocausto, tudo porque até hoje é uma ferida aberta dentro do povo alemão, essa questão, né, do nazismo. Até hoje eles têm um sentimento de culpa muito grande, culpa política e tudo. Mas o tema é muito espinhoso porque o que aconteceu? Não é Nova Delhi, numa outra cidade próxima lá, onde vai o rio Ganges, que é o principal rio da Índia e é sagrado também, muitos corpos de vítimas, possivelmente de vítimas do coronavírus, estão sendo abandonados, jogados mesmo no rio. Ou seja, aí tem um problema sanitário gravíssimo, porque não se sabe até que ponto o coronavírus pode se propagar na água, mas nós sabemos que na Índia não tem encanamento decente, né? O pessoal lava a roupa lá, o pessoal bebe água lá, acha que o Ganges é sagrado, então também os corpos são mandados para lá também, mas não nessa profusão como está acontecendo agora, porque são muitos. E a cidade, ou o bairro, sei lá, o local que descobriram isso, sentiram um forte mau cheiro. Foram ver, acho que tinham 50 corpos, assim, que o braço do rio jogou para as margens. É uma reportagem extremamente, assim, dolorosa de ver, sabe? Porque, que nem eu falei, né, na Índia, o trato com os mortos é outro assunto, gente, é outra forma. Não tem dinheiro, as pessoas não estão conseguindo não estão conseguindo comprar dinheiro para ter madeira para fazer os crematórios públicos. Lá tem um problema também que não é falado na reportagem, mas deve ser isso também, o problema das castas. Então, quem é de uma casta inferior provavelmente não tem nem dinheiro para fazer cremação ou não tem direito nem para o seu ente querido, para o seu familiar ser cremado. Então, o que eles fazem? Bom, Rio Ganges é sagrado, vou jogar aqui. O problema é que é muita gente, né? Então, veja bem, se você já está chocado com a quantidade de covas abertas em tudo que é Brasilzão de cemitério aí, graças a Deus nós temos um pensamento cristão, nem é católico, né? Começa com o católico, né? A gente tem que enterrar os mortos. Entendeu? Agora tem um crematório lá, mas aí também é todo um esquema, não é feito que nem na Índia, longe de mim. Aqui no Brasil, então, por mais que o Brasil seja desorganizado, seja cheio de corrupção, ainda a gente tem o morto tem uma certa dignidade, né, gente? Não é assim também. Até o indigente recebe uma cova com um numerinho lá, mas, pô, recebe, né? Recebe, gente. Se tiver identificação, tá lá registrado. Agora e na Índia, que tá isso? Aí é que a pandemia não sai mesmo, gente. Não vai embora nunca. O troço vai ser reinfectado, vai ser novas cepas a cada 6 meses, a cada um ano. O negócio aí tá violento lá na Índia. Reze pelo povo da Índia. Eles estão sofrendo muito, tá? E esse sofrimento pode sim virar uma pandemia generalizada naquela região do Oriente. Porque a Índia está entre o Oriente Médio e o Oriente mais extremado ali, né? E é bom o pessoal daquela região prestar atenção no que está acontecendo, viu? Porque isso pode virar um novo surto bem pior. Por conta dessas situações. E não adianta falar que o indiano é pagão, que é, né? Tem várias coisas envolvidas. Questão econômica, falta de saneamento básico, falta de educação mesmo, básica. Para achar que o xixi da vaca vai resolver o coronavírus. Já começa por aí. Questão das castas sociais. Procure saber. É horrível. A pessoa é pré-determinada. Nasceu na casta do Dalit, ele é um maldito para todo sempre. Só vai limpar a latrina. Não tem direito nem a um enterro digno. Olha só que o que o coronavírus faz? Ele não escolhe se é pobre, rico, ou Dalit, ou se é de casta, isso não importa. Mas é o que nós estamos vendo, né? É que eu recebi, assim, a culpa não é da pessoa, a pessoa também tá, eu também tô com o coração apertado lá com a faixa de Gaza, entendeu? Só que, gente, são situações totalmente, pô, não dá tempo nem da gente sentir direito, né?
Né, o pessoal lá de Israel sofrendo com alguns mísseis, enquanto que os mísseis israelenses estão simplesmente derrubando prédios na faixa de Gaza, lá na Palestina. E eu vou dizer, aquele lá tem gente dentro, sabia? Isso é um crime contra a humanidade. O cara tem um Iron Dome lá, o Guerra nas Estrelas lá, que faz a interceptação dos mísseis. Um ou outro vai apavorando alguns prédios. E ainda assim não morreu tanta gente pode ter morrido, mas não é tanto quanto eles estão provocando lá no lado palestino. Você vê o míssil caindo e o prédio desabando. Gente, tá cheio de gente lá dentro. Eu acompanho o El País. É horrível aquelas imagens. E ainda vendo corpos lá no Rio Ganges, meu Deus, é uma situação assim que realmente desestrutura qualquer um, né? Nossa, falei, né? Ah, outra coisa. É sábado. Hoje já é sábado. Eu tô gravando atrasado de novo. Hoje é sábado. Não sei em que altura, em que pé que tá a situação do senhor Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Eu vou ser bem franco em falar. Certo? Mesmo eu sendo de aqui da cidade de Curitiba, apoiei ele, apesar que ele fez uma bobeira já no começo, né, do ano, quando ele colocou um aumento de salário para ele. Aquilo foi muito péssimo. Mas isso não significa que ele merecia morrer desse jeito. Ah, e aí você vai falar, mas tinha um humorista. Tá, isso aí já, ó, é aquela história. Quem gosta dele, quem é familiar dele, pode chorar nas pitangueiras dele. Eu fico preocupada, de verdade, no sentido do povo de São Paulo que votou no Bruno Covas, mas que deveria ter visto quem que era o vice dele. Porque agora, você sabe, né, as notícias. Todo mundo já viu. Ele está com o quadro irreversível, ou seja, estão esperando morrer. Ele está no hospital porque, infelizmente, para morrer. Não sei se até esse momento, a hora que você vai ouvir, como é que vai ser. Mas, infelizmente, vamos rezar pela alma do senhor Bruno Covas, do humorista aí também, né? Falei mesmo, semana passada, desopilei meu fígado, né? Tô rezando pela alma do humorista. Até ouvi uma coisa interessante hoje. Mas de qualquer forma eu vou colocar em pauta aqui a alma do senhor Bruno Covas, tá? Eu gostava muito do parente dele, eu não sei se era pai dele, se era o avô, o senhor Covas lá do PSDB, lá, o Tucano, fundador do PSDB. Mário Covas, né? Mário Covas. Gostava muito do senhor Mário Covas, né? Então, também morreu de câncer, né? Então é uma situação super nefasta. Então vamos rezar se possível, vamos rezar e também pelo povo de São Paulo que votou e vai ter que ficar com o vice. Não é, né? Que situação, né, gente? Mas hoje eu ouvi uma coisa que me fez lembrar do humorista, para não dizer que eu sou tão ruim assim com relação àquele rapaz. Você sabe do que eu tô falando. É que eu não gosto dele. Eu nunca gostei, nunca vi nenhum filme daquele cara. Não gostava do trabalho dele, não achava graça, sempre foi uma crítica, porque ele sempre foi o ativista do lado dele, certo? Se doou, não doou, cara, fez filantropia, certo? Que Deus veja isso também. Hoje, eu achei que era uma gravação, começou o acampamento, acho que já começou antes, acampamento Fé em Milagres, com Márcio Mendes, lá na Canção Nova, e Frei Josué e acho que Roberto Tanus, pela voz dele, porque eu não vi os vídeos, eu acompanhei pela rádio. E aí, no meio da adoração ao Senhor Jesus, hoje sábado de manhã, veio uma revelação, não sei se foi o Frei Josué que falou, deve ter sido ele, ou o Márcio Mendes, um dos três falou, que você que rezou para uma pessoa, eu tô falando isso porque me deu vontade, então de repente é você que rezou mesmo. Você que rezou muito uma pessoa, para essa pessoa viver, ficar na vida nessa terra e a pessoa morreu. Jesus está dizendo para você que ele está na glória de Deus. Você salvou a alma dessa pessoa, você ajudou na salvação, não que você, né, a pessoa que rezou, salvou. Mas por ter apresentado, então é uma teoria que eu tenho dentro das minhas orações. A gente precisa apresentar nossos inimigos, as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que a gente ama, sempre, apresentar sempre para o Senhor Jesus. Por quê? Porque no final, Jesus vai ter compaixão, vai ter misericórdia. E nesse caso, foi revelado que a pessoa não está no purgatório. E ainda falou mais. Porque se você tivesse rezado e essa pessoa tivesse ficado viva, ela estaria pecando pecados mortais. E não. A pessoa está grata por você, ela quer ver você lá com ela. Tá bom? Então, antes que vá tirar pedra em mim, eu já estou falando.
Você que rezou muito para o humorista, continue rezando. Não, mas não foi revelado. Não sei. Na dúvida, continue rezando. Reze pelas pessoas que se foram. Eu já expliquei. Os budistas rezam, sempre uma alma. Eles até falam, mesmo que essa pessoa seja um Buda, uma pessoa iluminada, uma pessoa santa, continue rezando. A gente não sabe o que ela está passando do outro lado da vida. Porque acredite, meu irmão, minha irmã, os reencarnacionistas acreditam que vão voltar para cá. Mas nós, católicos e cristãos, devemos acreditar no quê? Na ressurreição. Então, nossa outra vida, para lá da outra vida, é com Cristo. E mesmo que ela esteja bem, não tem problema. Nossas orações não são em vão. Essa pessoa provavelmente vai ceder essas orações para outra pessoa. Vai ceder para Jesus, para que Jesus faça algo em prol de outra pessoa. E isso também foi feito. Eu já vi em revelações privadas para santos que diziam, não tem problema você rezar para uma pessoa, independente se ela está no céu ou se ela está no inferno. Nossa Senhora, os santos, Jesus vai recolher suas orações e vai fazer o melhor para o que tiver que ser feito o melhor. Não se preocupe. Tá? Então, assim, você que tem desistido de rezar porque você acha que não é atendido, porque a pessoa morreu, uma pessoa muito querida sua, mesmo sendo um ídolo, mesmo sendo alguém aí que você gostava, de perto, de longe, não tem problema. Reze por essa pessoa. Às vezes você é a única pessoa que reza por essa pessoa de forma efetiva. Reze, continue rezando bastante. Mesmo que hoje eu ouvi isso, olha, gente, não tem noção, gente. Eu fiquei pensando, a primeira pessoa que me veio foi um humorista. Nossa, que bom. Porque assim, por mais que eu não gostasse dele na Terra, não significa que ele não seja uma alma querida de Jesus. Eu não posso ser contra Jesus. Eu tenho que deixar essa portinha aberta, gente. E aí, eu já falei, ficaria muito feliz se ele de fato fosse lá pro céu, ou entre o purgatório e o céu, que tivesse alma salva de verdade, certo? Para que ninguém mais tenha como exemplo a vida que ele tinha aqui. Eu não concordo com a vida que ele tinha aqui. Problema dele. Se ele continuasse vivo, ele ter a vida dele é uma coisa. Agora, ele mostrar isso de forma ativista, como se isso fosse o novo normal, que eu tenho que aceitar para meus filhos, meus sobrinhos viverem essa vida, não. Isso não concordo. Ele viver a vidinha dele, na dele, quietinho, isso é problema da pessoa. O problema é quando a coisa vira um partido, uma ideologia, uma forma de vida em que nos forçam a acreditar que isso é normal, é lindo, maravilhoso e tá certo. E o povo que é nós é tudo atrasado, retrógrado, que é da família, monogâmica, heterossexual, então a gente é tudo errado, porque nós somos o quê? Porque o futuro é ser tudo virado. Não, gente. Isso eu não aceito. Essa é a questão, entendeu? A atitude da pessoa. A alma é com Jesus, entendeu? A alma é uma alma preciosa para Cristo. Pronto, falei, tá? Então, não sei, eu perdi bastante pessoas que visualizavam meus vídeos. Provavelmente ficaram furiosos com o que eu andei falando, mas é aquilo. Por que eu não falo para você curtir e compartilhar? Porque eu tenho que ter liberdade para desopilar meu fígado de vez em quando. De verdade. Eu até tenho uma amiga que eu tô desconfiada que ela tá me ouvindo. E ultimamente ela não tem mais falado direito comigo. Não sei. Às vezes eu acho que ela chegou, o marido dela andou ouvindo meus áudios e tal, e não gostou das minhas posturas. Mas eu cheguei num ponto, cara, que eu também não vou morrer que nem Camille Claudel no meu transtorno psicológico emocional. Não gostou? Paciência. Agora, eu tenho também o meu canal para dar uma desopilada. Entendeu? De fígado. Dar minha opinião furada também. Porque tem horas que a coisa tá, sabe, feia mesmo. Entendeu? E eu não me importo se as pessoas viram um rosto, não querem saber de mim. Vão viver suas vidas, façam melhor então. Eu sempre falo, faz o melhor, se converta melhor, participa da missa melhor, vai para Jesus de forma melhor. Essa é a intenção do canal. Não sou eu que vou te salvar, meu filho, minha filha. E eu gosto de pôr o dedão na ferida porque parece que a pessoa acorda, entendeu? Mesmo que a pessoa não esteja me ouvindo, porque eu vejo, o que eu vejo os sinais por aí? Que as pessoas acordaram, principalmente na parte católica. Fico muito contente, bem contente. Não precisa acreditar em ET não, porque isso não existe, tá? Muito bem. Chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje é dia de Santo Isidoro Lavrador, tá? Muito bem. Vamos rezar uma oração a São José. Ai, cadê? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, nesse dia 15 de maio, a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos 18, versículos 23 a 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 46, com o refrão: O Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Porque Deus é o grande rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Evangelho de hoje, João 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 9, sexto domingo da Páscoa. João 15, versículos de 9 a 17, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos encerrar falando de um livrinho, de um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignon de Montfort. Muito bem. Vamos para o parágrafo 145. É isto que produz na alma fiel uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesmo, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua Boa Senhora. Já não procura, como antes, o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras. Pois, tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens e de que ele não dispõe, e este tesouro é Maria. E o que o faz aproximar-se de Nosso Senhor sem receio servil, nem escrupuloso, e rezar com extrema confiança, é o que o faz adquirir os sentimentos do devoto e sábio abade Ruperto, o qual, aludindo à vitória de Jacó sobre um anjo, Gênesis 32, versículo 24, dirige à Santíssima Virgem essas belas palavras:
Ó Nossa Senhora, minha princesa e Mãe Imaculada de Deus homem, Jesus Cristo é meu desejo... Ai, desculpa, tá errado. Jesus Cristo. É meu desejo lutar com este homem, isto é, o Verbo divino, armado não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó, quão poderoso e forte é para Jesus Cristo quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente o Todo-Poderoso. Muito bem. Amanhã tem mais, tá? Vou encerrando por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana, tá? Rezem bastante. Recomendo o acampamento Fé e Milagres da Canção Nova. Ela está sendo feita online, não tem a participação do público, eu acho. Mas só o fato de estar todo mundo lá, né? Frei Josué, Márcio Mendes e Roberto Tanus, já tá bom, né? E toda a comunidade Canção Nova, né? Acho que tá até aquele cantor, o Juninho Casimiro, que não sei se foi uma época ele era político, porque tem um outro também que era da RCC, que ele é um cantor católico, ele é político, deputado federal. Esse ainda tá lá, mas o Juninho Casimiro parece que voltou, né? Ele tá mais participativo ali na comunidade Canção Nova, ou pelo menos participando dos acampamentos, tá? Então você que tem saudade, conhece as músicas dele, também ele tá nesse momento, tá? Nesse acampamento específico. Então eu super recomendo esse acampamento, vai ouvindo, tá? É muito abençoado, é muito bacana, tá? E se não puder acompanhar, acompanhe depois pelo Canção Nova Play, que vai estar disponível esse acampamento, nem que seja alguns trechos, tá bom? Mas é bacana quando tem as adorações a Cristo, que tem as revelações. Você que precisa de uma, né? Eu nunca mais pedi, mas eu fico muito contente quando ouço algo que realmente toca meu coração. Então eu digo e reafirmo, você que rezou pro rapaz lá, não chore, tá? Ele tá bem. Ele tá bem em Cristo, porque rezaram muito para ele. Até teve outras personalidades que rezaram um terço para ele. A única coisa que eu peço é que essas pessoas que rezaram o terço para a saúde do rapaz, do Paulo Gustavo, que essas pessoas tenham sua conversão na terra, certo? E para finalizar, porque o papo já é triste, mas é para dar uma esperança. Acho que era Santa Rita de Cássia, se não me engano era Santa Rita de Cássia. Ela casou com um homem violento, ela queria ser freira, mas ela casou com um homem violento, teve 2 filhos homens, tinham o temperamento do pai, e ela rezava muito para que Deus levasse até os filhos dela, que eram muito violentos, muito arruaceiros, muito briguentos, muito violentos mesmo, e ela rezava: Senhor, leva meus filhos para que eles não cometam um pecado maior e fiquem aí com o Senhor. Olha só ela, não que ela não amasse os filhos, mas ela sabia a dimensão espiritual, a dimensão do prejuízo que esses 2 rapazes poderiam provocar se continuasse com a vida violenta. E realmente foram mortos. Claro que foi doloroso para Santa Rita de Cássia, né? Também foi muito desprezada dentro do convento, né? Que ela é uma das causas impossíveis, a abadesa não queria receber ela, ainda mandou ela regar uma videira seca, que no final a videira dá uva até hoje, do tempo lá da Idade Moderna, hein? Se não me engano, acho que da Idade Média ou da Idade Moderna. Já tiveram outros santos que também rezaram: por favor, leve meu familiar que é muito violento, por favor, porque senão ele vai continuar pecando. Outro santo que também falou antes de morrer, se não me engano, é São Francisco de Sales, que tinha um temperamento muito irascível, assim, era muito brabo. E ele dizia, antes de morrer: que bom que Deus está me levando, porque assim eu não ofendo com meus atos. Eu vou evitar de pecar né, eu morro evitando de pecar e ofender ainda mais o meu Senhor Jesus. Tá? Fica a reflexão, certo? Às vezes a morte física... Veja bem, gente. Olha, a gente pode morrer com câncer, a gente pode não sobreviver ao coronavírus, mas em Cristo estamos vivos com Cristo, tá? É doloroso para a família, para quem fica. Por outro lado, não adianta nada você ter uma vida boa, viver uns 70, 80 anos aí farreando, fazendo coisa errada,
aos olhos de Deus é horrível, né? São pecados horríveis, são coisas que ofendem a Deus e depois perder tudo. Porque aquele que ganha a vida aqui, muitas vezes vai perder tudo lá no outro lado da vida. E quando eu falo outro lado da vida, é o definitivo, viu? Não parece papo reencarnacionista, mas o outro lado da vida pode ser ou realmente lá na escuridão, pode ser no purgatório, que depois vai para o céu, ou direto para o céu, que é muito difícil. A maioria vai parar no purgatório, tá? Eu tenho que falar, gente, né? Eu não posso afirmar que a pessoa está no inferno. Isso eu jamais. Isso eu aprendi jamais. Temos que ter a abertura da dúvida. Temos que ter o beneplácito da dúvida para qualquer pessoa e alma. Até para Hitler, qualquer pessoa assim, o maior assassino também. É Deus que vai resgatar. Deus ama os pecador mais pecaminoso. Sabe? Mas nós, como seres humanos, temos que ter participação na misericórdia de Deus. Eu não posso julgar essa pessoa. A pessoa morreu, paciência. Né? Agora reze para a alma dela. Se estiver no céu, ótimo. Essa oração não é perdida. Se ela ainda estiver no purgatório, vai precisar. Certo? E se não é certo para você, infelizmente vai fazer uma vivência. Vai rezar mais, vai participar melhor da igreja, participa da liturgia de forma decente, coerente, entendeu? E não fique falando que você é católico não praticante. Você assuma que você é ateu. Para de ser besta. Evangélico não praticante. É a mesma coisa, desigrejado. Ah, para de falar besteira. Isso é um contra-testemunho, maior tentação do demônio. Desculpa falar, mas é totalmente errado. Você não é católico, você não é nada. Só tem batismo. O que você é? Não sei. Pronto. Fala que é ateu de uma vez. Nem tá passando o povo do IBGE para fazer as pesquisas, né? É isso. Gente, então, ó, um ótimo fim de semana. Dei o meu recado, tá? Eu tô mais tranquila com relação àquele moço. Não é porque eu não gostava da pessoa que eu vou odiar a alma da pessoa, né? Então, eu quero colocar bem enfático essa situação. Na minha concepção, na revelação que eu vi, penso eu que essa pessoa está no coração do Senhor Jesus. Que ótimo, que bom que esse povo rezou. Olha, ajudou na salvação do piá. Agora que essas pessoas tenham conversão. Todo mundo que rezou tenha conversão. Tenham uma conversão de vida, gente. Cria vergonha na cara. É isso que eu queria falar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo, tá? Paz e bem.